Olá, meu nome é Luiz Carlos, eu sou professor de redação. O texto exigido pelo Enem, ele tem uma estrutura composta de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a parte em que, basicamente, eu vou expor o meu ponto de vista, ou seja, a tese que eu vou defender naquele texto. O desenvolvimento é reservado para a exposição dos argumentos, que são as premissas, os elementos que vão sustentar a minha tese, que vão embasar o meu ponto de vista. Já a conclusão no texto do Enem vai abrigar a proposta ou as propostas de intervenção que vão resolver aqueles problemas que eu discuti no desenvolvimento do meu texto. Vamos ver melhor sobre essa estrutura através de exemplos? O texto dissertativo argumentativo, ele é composto de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Basicamente, essas 3 partes têm os seguintes objetivos. A introdução existe para contextualizar o tema e para se expor a tese. O desenvolvimento existe para se expor os argumentos que vão sustentar essa tese. E a conclusão, no caso do texto do Enem, existe para que o autor possa propor uma alternativa, uma solução para os problemas que ele expôs naquele texto. Vamos analisar então cada parte do texto individualizada. A introdução, ela é composta por 2 elementos básicos: a contextualização e, como nós já dissemos, a tese. O que é a contextualização? A contextualização, ela é um caminho que o seu texto vai percorrer, desde o assunto até a problematização do tema. Mas o que é assunto? Então, digamos que nós estejamos trabalhando com o tema do Enem do ano de 2019, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Cinema é um tema. A democratização ou a falta de democratização é um problema deste tema. Mas qual seria o assunto? Ora, se o tema é cinema, o assunto eu posso entender que seja arte ou entretenimento. Digamos que o seu tema, a proposta que lhe é apresentada no Enem, seja sobre pandemia. Qual é o assunto? Saúde. Se o seu tema for mobilidade urbana, qual é o assunto? Transportes. O assunto é uma generalização, ele é um todo de onde aquela parte que é o tema foi retirada. Então, você sempre começa com o assunto até chegar ao tema. Então, aqui nós começaríamos discutindo sobre arte ou entretenimento. Depois nós chegaríamos ao tema, que é cinema. E aí sim você apresentaria um problema. Olha, o cinema não é de acesso a todo mundo. Olha, configurei um problema. Quando eu configuro um problema, eu já passo para a parte principal, que é a criação de uma tese. Essa minha tese, então, seria algo como: é preciso democratizar o acesso ao cinema no Brasil. A segunda parte do texto, desenvolvimento, existe para que sejam expostos os argumentos, ou seja, as hipóteses, as premissas de sustentação dessa tese. Essa segunda parte, ela existe justamente para que eu explique por que eu tenho aquele ponto de vista. Caso a minha tese seja: é preciso democratizar o acesso ao cinema no Brasil, o desenvolvimento são argumentos que vão responder a seguinte questão: por que é preciso democratizar esse acesso? Ou eu poderia também questionar: quais são os entraves a este acesso? Quais são os obstáculos a esse acesso democratizado? Como nós vamos ver mais adiante, eu sempre elaboro a tese de maneira que eu possa fazer a ela uma dessas 3 perguntas: por quê, quais ou como. É desta pergunta que eu vou tirar as 2 respostas que vão ser os meus argumentos. Finalmente, nós temos a terceira parte do texto dissertativo argumentativo, que é a conclusão. No caso do Enem, a conclusão existe para que o autor do texto
exponha uma proposta ou propostas que vão resolver aqueles problemas que ele aludiu no desenvolvimento. E essa proposta tem que estar estruturada, ela tem que ter um agente, a proposta em si, que é a ação, o meio pelo qual, através do qual essa proposta vai se realizar e qual que seria o efeito dessa proposta, que obviamente é realizar o que eu propus na tese, ou seja, democratizar o acesso ao cinema. Vamos ver então um exemplo dessa estrutura, dessas três partes, em um texto prático. Aqui nós temos então um texto feito a partir do tema do Enem de 2019, que é Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Vamos ler o texto, não vamos entrar em detalhes, porque nós vamos ter então vídeos que vão discutir cada uma dessas três partes separadamente e ainda usando este texto como exemplo. Introdução. A Revolução Industrial, notadamente a partir do século XIX, estimulou o crescimento econômico nas cidades e, como consequência, provocou o deslocamento de um grande contingente populacional para os centros urbanos. Nesse cenário, uma grande preocupação era proporcionar arte e entretenimento a tanta gente. O cinema, então, surgiu como uma opção popular. Entretanto, na prática, hoje em dia, muitos não podem desfrutar da sétima arte, como é o caso de boa parte dos moradores do interior do Brasil. Sendo assim, é importante discutir os principais entraves à democratização do acesso ao cinema no país. É importante que vocês já leiam essa introdução, tentando achar nela aqui aquelas três partes, né? Assunto, tema, problematização do tema e tese. Desenvolvimento. Um obstáculo óbvio são os interesses capitalistas. É o argumento. Isso porque esse sistema privilegia as regiões do país com maior poderio econômico, como as capitais e cidades mais ricas, que acabam por concentrar a oferta de atividades culturais. Ou seja, nesse modelo econômico, a arte passa a ser tratada como um produto. Dessa forma, não é do interesse da indústria cultural oferecer a moradores de áreas com menor poder de compra as últimas produções cinematográficas, uma vez que, possivelmente, o lucro não compensaria o investimento. Como consequência, as salas de cinema passaram a se concentrar nos shoppings e nos grandes centros urbanos. Assim, bairros periféricos e cidades pequenas são privados dessa forma de arte. Além disso, o poder público pouco faz para corrigir tal desigualdade. Se, por um lado, a iniciativa privada seguia pela lógica do lucro, por outro, caberia ao Estado prover o acesso amplo à cultura, como preconiza o artigo 215 da Constituição Federal. No entanto, o que se vê é que os governos brasileiros, historicamente, não tratam o combate à desigualdade, seja ela econômica ou de acesso à cultura, como prioridade. Nessa perspectiva, o que se vê é uma elitização daquela que já foi uma forma de arte popular no Brasil, já que o país chegou a ter, nos anos 1970, 3.300 salas de projeção, a maioria no interior. Hoje, no entanto, são 2.200, boa parte encastelada em shopping centers de grandes cidades. Portanto, é preciso ampliar o acesso ao cinema no Brasil. Para tanto, cabe ao governo reconhecer a inação dos agentes públicos e incentivar a abertura de salas de exibição em locais negligenciados pelas empresas da área, como as regiões mais pobres. Isso pode ser feito por meio da elaboração de um amplo projeto em parceria com instituições ligadas ao setor cultural, a exemplo da mobilização criada para se discutir o novo marco do saneamento básico, aprovado recentemente pelo Congresso. Como efeito, espera-se que o cinema volte a ser uma forma de lazer acessível à maioria dos brasileiros. Como nós vimos então, é essencial que antes de começar a redigir, você entenda
as três partes que compõem a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Só assim você será capaz de compor um projeto coerente que vai sustentar o seu texto.